Os 7 monstros com as habilidades mais poderosas em Power Rangers Turbo. 1. Sr. Gurifique. Inspirado em um maquiador, o Sr. Gurifique carrega consigo um tubo bem parecido com aqueles tubos de tinta óleo que dispara uma máscara facial. Quando essa máscara atinge um robô, um ser humano ou até mesmo um animal, ele pode transformá-los em qualquer tipo de animal ou transformar um animal em um ser humano. Ele já transformou um Piranhatron em uma jabuti, transformou o cachorro da Cassie em um homem e transformou o Zord do Terror em um camelo. Essa habilidade de poder te transformar em qualquer tipo de animal faz com que o Sr. Gurifique seja um monstro muito perigoso. Mesmo que você seja mais forte, mais rápido, mais resistente ou tenha um poder destrutivo maior, caso ele te acerte, ele pode ganhar facilmente essa batalha. A sorte dos Rangers é que o Sr. Gurifique tem atributos físicos terríveis. A sua força física é bem mediana, a sua resistência está abaixo da média e o pior de tudo, ele é muito lento. E devido a essa lentidão, acaba sendo algo muito difícil ele te atingir com a máscara facial. O inimigo tem que estar parado ou imobilizado, porque senão ele não vai conseguir. Isso sem contar que as transformações que ele faz não são permanentes. Depois de algumas horas elas são revertidas. Ou seja, é um monstro com uma habilidade muito poderosa, mas que tem muitas fraquezas. 2. Cabeça de Flash. Inspirado em uma câmera antiga, de acordo com o Porto, o Cabeça de Flash pode transformar qualquer um em um rolo de filme mais rápido do que um raio. Ele se assemelha bastante ao Sr. Gurifique, mas a diferença aqui é que ele não precisa de uma máscara facial e ele só pode transformar as pessoas ou objetos em rolos de filme. Ele não pode transformar em outras coisas. E você pode até pensar, ué, mas se ele só transforma as pessoas em um objeto, por que ele está acima do Sr. Gurifique? Bom, o Cabeça de Flash tem uma habilidade de luta muito melhor. Ele é mais forte fisicamente, é mais resistente e ele não precisa de minions para imobilizar os seus oponentes. Ele mesmo possui uma técnica de imobilização. Sem contar que ele pode ficar se teleportando durante a batalha, o que faz com que ele seja superior ao Sr. Gurifique em todos os quesitos. A única fraqueza e desvantagem do Cabeça de Flash é que, assim como o Sr. Gurifique, ele também precisa que seu oponente esteja parado, porque durante uma luta, ele não consegue transformá-los em um rolo de filme. 3. Inseto Encolhedor. Além de ter uma força física até que considerável, o Inseto Encolhedor possuía uma habilidade muito perigosa, que era a capacidade de encolher qualquer coisa. E quando ele encolhia seres vivos, com o passar do tempo eles iam se transformando em mosquitos. Ou seja, a transformação dele não é reversível como a do Sr. Gurifique. Esse monstro era tão poderoso que ele derrotou os Rangers e o Centurião Azul em menos de 5 minutos. Ele podia facilmente ter matado todos os Rangers, mas ele só perdeu por pura incompetência da Divatox que quis mantê-los aprisionados, o que posteriormente possibilitou uma fuga. Eu só não coloco o Inseto Encolhedor mais acima porque nos atributos físicos ele é bem mediano, tanto que ele morreu para um simples tiro do robô corredor. 4. Wolfgang Amadeus Griller. Pra quem não sabe, o Wolfgang era um músico, e de acordo com ele mesmo, a sua música poderia fazer qualquer coisa ganhar vida. E nesse episódio o objeto que ele escolheu para ganhar vida eram os carros. Aí você até pode pensar, mas ele manipulava um carro? 2 carros? Não! O cara manipulava carros em um nível tão absurdo que ele conseguiu formar um anel em volta do planeta todo composto por carros. Ele era tão poderoso que o planeta Terra ficou idêntico ao planeta Saturno. Só que mesmo tendo uma habilidade tão absurda quanto essa, o Wolfgang ainda era meio burro. Ele arremessou somente 3 carros contra os Rangers, que não conseguiram lidar com o peso dos carros, e depois ele preferiu ir para o combate físico, o que não faz nenhum sentido.
Ele poderia ter continuado arremessando os carros que ele iria ganhar. Mas por incrível que pareça, ele não foi tão decepcionante no combate físico, já que ele era bem resistente e até era mais forte fisicamente que o Tommy. Sendo assim, ele realmente merece essa posição. 5. Nambor. O Nambor era um monstro matemático, então ele podia alterar o peso das coisas, podendo subtrair ou adicionar peso. Ele podia fazer um ser humano ser tão leve quanto um balão de gás hélio, ou fazê-lo pesar em torno de 500 quilos. O Nambor fez o Tommy ficar tão pesado que o mesmo afirmou que nem conseguia se mexer. Só que a gente já percebe que esse cara é quase um counter de qualquer tipo de Ranger. Só que o seu maior feito foi colocar tanto peso na Alameda dos Anjos, que ele afirmou que dentro de algumas horas a própria cidade iria afundar. Pro cara conseguir afundar uma cidade inteira em poucas horas, a habilidade dele tem que ser muito poderosa. O Nambor só não é lembrado como um dos monstros mais poderosos de Turbo, porque fisicamente o cara era um inútil. Ele perdeu em um combate corpo a corpo para Cat, que nem era uma das mais fortes. Só que aqui existe um porém. Para você conseguir derrotá-lo no combate corpo a corpo, você tem que pegá-lo de surpresa, porque se ele souber que você está vindo, ele pode facilmente alterar o seu peso e vencer a batalha. 6. Desejo Maldito. O Desejo Maldito é basicamente um gênio da lâmpada. Só que em vez dele mesmo realizar os desejos, ele pega moedas comuns e as transforma em moedas do desejo. Não é mencionado se ele mesmo pode utilizar os desejos dessas moedas, porém ele tem uma fraqueza muito crucial para o seu desempenho. Ele mesmo afirma que não é mais um monstro tão jovem, então ele não consegue criar mais de 3 moedas. Talvez o Desejo Maldito em seu auge fosse muito mais poderoso, mas infelizmente isso é algo que a gente não pode afirmar. 7. Relógio Einstein. O relógio Einstein sem dúvidas tem a habilidade mais poderosa dentro de Power Rangers Turbo. Esse monstro podia retroceder e avançar o tempo de acordo com a sua própria vontade. E aparentemente ele ainda poderia escolher algumas pessoas para não serem afetadas pelo retrocesso do tempo. Quando o relógio Einstein voltou o tempo, a Divatox sabia que ela estava no passado e manteve todas as suas memórias, o que faz dele um ser muito poderoso. A questão é que no combate corpo a corpo o relógio Einstein não serve pra nada e a sua mentalidade também não é uma das melhores. Ele era tão fraco que ele morria de medo da Divatox e ainda perdeu para o TJ em uma luta, e era tão burro que ele mesmo se congelou. Infelizmente, os seus poderes temporais não abrangem a capacidade de envelhecer ou rejuvenescer as pessoas. Então ele podia ficar avançando e retrocedendo o tempo, mas ele não podia causar nenhum dano nas pessoas com esse poder. E o pior é que o relógio Einstein ainda tem 2 fraquezas. Caso ele seja congelado, o tempo inteiro fica congelado. E se o relógio da sua cabeça for danificado, o tempo ficará descontrolado, avançando e retrocedendo sem parar. Então é um monstro com uma habilidade muito poderosa, mas o usuário é medíocre. Mas e aí? Na sua opinião, faltou algum monstro? Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se não for inscrito e até uma próxima. Tchau!